Vai começar a gravar em alguns minutos, tá, pessoal? Pronto. Obrigada, Lucélia. Vocês já estão vendo, né, pessoal, aí o slide que eu deixei aberto para fazer um teste com as meninas que tinham chegado primeiro. Vou abrir mais. Não colocou, gente, eu tentei, fiz de tudo para colocar aí a acentuação, o chapeuzinho do vovô na importância, mas eu acho que é essa fonte aí que não permite, tá? O tema desse nosso encontro, desse nosso momento, desta semana, é a importância da pré-leitura. Pensando a pré-leitura como esse momento, essa oportunidade que nós temos de induzir, de levar, trazer outros aspectos do livro, ou da obra, ou da poesia em si, tá certo? É o nosso segundo encontro. Aspectos para a gente pensar nessa perspectiva da pré-leitura são os seguintes, tá? É importante termos o entendimento, a compreensão de que cada leitor compreende e interpreta o texto a partir de suas experiências. Isso é muito importante. Não é uma atividade de sala de aula, onde geralmente os professores ou os livros didáticos trazem aquelas questões que eu considero horrendas, né? Que diz assim: o que o autor quis dizer. Isso é o fim, né? Eu não sei o que o autor quis dizer. Eu sei o que eu compreendo a partir do meu lugar, a partir da minha leitura, a partir das minhas experiências. Então, é bem esse aspecto mesmo. Escutar o que o outro tem a dizer e levar o que você tem a dizer a partir da sua leitura daquele texto, daquela obra, daquela poesia, daquela música, tá certo? Por mais que vários leitores leiam o mesmo texto, terá uma interpretação única, particular, pois cada um tem uma experiência de vida individualizada e conhecimentos e formação cultural individualizadas também, né? Eu até costumo falar, você traz um livro que fala sobre seca, né? Fala sobre a seca, sobre a estiagem. Você pega aí um Vidas Secas de Graciliano Ramos. Vocês não vão trabalhar, não é nem trabalhar, vocês não vão compartilhar isso com as crianças, obviamente, né? Mas com vocês agora eu posso trazer essa experiência. Nós vamos trabalhar, vamos pensar aqui numa leitura a partir da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Obviamente, eu lendo, a Adriele lendo, vocês aí das comunidades lendo, teremos a experiência, o saber de experiência. Nós tocamos na realidade da seca nordestina, sertaneja. Agora você pega essa mesma obra e você pensa em um leitor do sul ou do sudeste do país, ou de uma cidade bem urbanizada, como São Paulo, ou como Santa Catarina, por exemplo. Obviamente, as experiências, as significações, as leituras serão outras, porque eles não experimentaram como nós experimentamos essa realidade, né? Portanto, leituras diferentes, porque são experiências diferentes, culturas, formações culturais e conhecimentos diferentes. Nesse contexto, a pré-leitura traz uma apresentação do texto, de forma que todos possam partir de alguns pontos comuns. Então, vamos pensar o seguinte: se cada leitor, cada cabeça é um mundo, né? Aquele ditado popular, se cada leitor tem uma experiência, irá compreender o texto de seu modo individualizado, pensar a pré-leitura nesse contexto é importantíssimo, porque nós vamos oferecer, nós vamos ofertar àquele grupo de leitores um ponto de partida ou alguns pontos de partida comuns àquele grupo que iniciará a leitura, tá? Pensemos, por exemplo, naquele texto que eu e a Adriele trabalhamos na última oficina de leitura lá na Cavalhada, né? Menina Bonita do Laço de Fita. Então, a partir daquele momento em que nós sentamos, conversamos, resgatamos algumas memórias e algumas significações sobre como era uma princesa, como era um rei, aquilo é a pré-leitura. A partir daqueles pontos comuns da discussão apresentada, a leitura se concretiza. Ela começa na pré-leitura, tá? A partir de alguns pontos comuns, como, por exemplo, quem é
ou quem foi o autor, se ele não está mais vivo, né? Quem é esse autor? Quem foi esse autor? Que representatividade ele teve? Que significação ele teve, né? Para a literatura ou para a comunidade onde ele apresentou a sua obra? Curiosidades sobre a obra, por exemplo, formas que aquele texto se apresenta, se aquele texto é apenas um livro ou se ele está em história em quadrinhos, se ele está em filme, se existe a versão em filme, se existe a versão em série, em animação, audiolivro. Tudo isso estimula, são pré-leituras da obra física que estimulam o leitor. Eu até tenho um exemplo bem clássico para vocês, né? Nós temos aí a obra Anne de Gable, né, que tá assim, uma febre entre os jovens, todos lendo nesse momento. Por que será que nesse momento, se a obra foi escrita antes? Quando lançaram no Netflix o filme, se eu não me engano, é O Bruxo, tem uma outra expressão lá em inglês, tá? Mas é O Bruxo. A personagem Anne de Gable, ela já está adulta ali, né? E ela aparece na série. Gente, depois que essa série estourou, e ela estourou na Netflix, muitos jovens enlouqueceram lendo toda a série de livros de Anne de Gable. Olha bem que legal. Então, foi uma pré-leitura, a série foi uma pré-leitura, um estímulo para que os jovens começassem a ler a obra. Minha filha leu essa obra, meus alunos lá do Clique, do ciclo de leitura, estão lendo essa obra, estão matando e morrendo, tomando emprestada a obra para ler do outro, a continuação, porque só tem um, não tem o segundo livro, não tem o terceiro livro. Então, você vê aí esse aspecto da pré-leitura como esse estímulo mesmo, tá certo? Do que trata, de fato, a pré-leitura, né? O que é isso aí? A prática de leitura com estratégias antecipadas. Não é spoiler, não, tá, gente? Realizadas a partir de iniciativas do professor, de um representante da comunidade, da coordenação da escola, na sua família, a parte de você, por exemplo, tá? E isso pode melhorar o desempenho e chamar a atenção dos leitores para um melhor desenvolvimento intelectual e até social, né? Porque começa ali da conversa, começa ali do diálogo. Seria uma estratégia de marketing mesmo, a propaganda da leitura, né? A alma do negócio aí, que o negócio aqui, nós estamos colocando com essa expressão, mas para trazer a ideia de que nossa vibe, nosso negócio é multiplicar a leitura, trazer esse hábito para as nossas casas, para as nossas famílias, para o meu irmão, para o meu primo, para o meu sobrinho, para o meu marido. É ser esse multiplicador de leitura mesmo, colocando a leitura como esse hábito saudável, como esse hábito que enriquece. Além de enriquecer o nosso intelectual e o nosso cognitivo, enriquece nossos vínculos, né? Caminhos a pensar aqui sobre essa pré-leitura, né? Eu coloquei alguns aqui e alguns depois, tá, gente? Para vocês pensarem. Foram experiências que eu já tive, estou partilhando com vocês, e no momento que vocês se sentirem à vontade, podem abrir o áudio aí, porque eu não estou vendo, e pedir, Noara, olha, eu tive uma experiência que eu acredito que é uma pré-leitura e funcionou, tá? Podem ficar à vontade para interromper no decorrer. Sinopses diferentes. Produção de textos engraçados, olha a concordância nominal, é engraçado sobre o livro. Gente, isso aconteceu com o 9º ano. Eu tive uma experiência da aula para o 9º ano e os meninos começaram a fazer. Tínhamos livros, 2 livros a cada bimestre para trabalhar. E no finalzinho do ano, eles, brincando, começaram a falar para o outro, né? Foi um exercício que nós fizemos, uma atividade que nós fizemos numa roda de leitura para que ele apresentasse para o colega uma sinopse, né? Um resumo bem rápido da obra que ele leu. E eles começaram a zoar, a fazer brincadeiras com o resumo das obras que eles tinham lido. E foi tão interessante, tão engraçado, que às vezes, a partir daquela brincadeira que eles fizeram, o outro se sentiu estimulado a ir à obra, a conhecer a obra, a ler de fato o texto. Foi muito interessante. Foi não foi nada pensado, foi uma experiência assim, natural, algo que surgiu numa roda, onde nós tínhamos que apresentar para o outro alguma das obras que você leu durante o ano,
E nisso começaram as brincadeiras, surgiram essas sinopses, esses resumos diferenciados, engraçados, sobre o livro que eles tinham lido. Trouxe 2 aqui para vocês, um feito por eles e um que eu fiz sobre o Pequeno Príncipe, tá? Propaganda. Fala-se tanto, né, que a propaganda é a alma do negócio, que é a propaganda que vende o produto, que faz o produto ser bom, e eu acredito nisso de fato, né? O mercado está aí comprovando isso. Às vezes a propaganda é maravilhosa e o produto nem é lá essas coisas. Então, por que não usar essa estratégia de pré-leitura como uma pré-leitura para estimular, para fazer a pessoa querer aquele texto, querer conhecer aquele texto, né? A alma do negócio, os enunciados que vendem a ideia de ler ou vendem a ideia daquela obra, daquele texto, tá? Trechos e comentários. Eu, particularmente, sou fã disso aqui. Isso aqui, na verdade, foi um projeto com a obra O Pequeno Príncipe, com uma turma do 9º ano também. Foi a mesma turma, inclusive, das sinopses, mas essa aqui foi de verdade. Ninguém queria ler a obra O Pequeno Príncipe. E o que foi que aconteceu? Eu passei a levar toda a aula de língua portuguesa, eu levava um trecho com a página, a numeração da página, toda a referência daquela obra, e lia, colocava no quadro mesmo esse trecho da obra O Pequeno Príncipe. Chegava antes deles, colocava lá o trecho, a referência direitinho, e deixava lá, né? Saía da sala, quando a aula começava, eu ia para a sala, já estava lá. E eles já tinham, inclusive, lido. Muitos deles já tinham lido. E eles começavam a dizer, não, onde é que está escrito isso? Começaram a achar interessante e comentar aquele trecho. O trecho, ele está fora do contexto da obra em si. Portanto, ele serve como pré-leitura, como estímulo. Eu não acredito no trecho por si só. Né? É o trecho como estímulo à leitura integral do texto. Então, foram essas estratégias usadas com o Pequeno Príncipe que funcionaram, foram estratégias que funcionaram com o Pequeno Príncipe, e eu trago para vocês. Foram pré-leituras que levaram os alunos a fazerem a leitura em si. Toques de interesse a partir da apresentação daquele trecho, né? E para que serve essa pré-leitura, gente? Para estabelecer uma conexão com o texto. A pré-leitura, seja a sinopse engraçada, seja o trecho do livro bem referenciado, eu sempre reforço isso, seja um filme, uma série, a propaganda, é sempre um momento e uma possibilidade de estabelecer essa conexão entre o leitor, o sujeito leitor e o texto, tá? Então, quais são essas formas de pré-leitura? Trechos comentados, memes. Gente, os memes funcionam muito. Já logo quando o círculo de leitura, do qual eu faço parte lá no IF, começou a funcionar, os memes foram os impulsionadores para trazer outras pessoas que se diziam não leitoras para ler o texto. Foi a partir da criação de memes. Os alunos fizeram memes das obras, fizeram memes dos professores com as obras, e a partir disso estimulava, aguçava a curiosidade, e os alunos começavam a ler os textos. Eu estou até devendo, Adriele, passar para você esses memes. Você vai amar, são muito engraçados. Eles fizeram memes da gente, dos professores, e fizeram memes dos professores com obras literárias, e ficou muito engraçado. Trailer de filmes, por exemplo, né? São muito estimulantes para essa leitura. Então, a leitura, gente, como possibilidades e não como produto. Infelizmente, o que eu vejo hoje no mercado é a leitura como um produto, né? É colocado lá o livro, o preço, e vem aquele desespero lá é muito caro, livro é inacessível, e nós temos um governo que, infelizmente, coloca a leitura como sendo uma possibilidade apenas da elite, quando não é. Nós temos a leitura em tablets, nós temos a leitura em PDF, nós temos a leitura em WhatsApp, nós temos diversas possibilidades de conduzir a leitura, né? A leitura antes e além do livro é algo que a gente tem que pensar, porque a educação, o currículo escolar, infelizmente, delimitou
a leitura, à sala de aula, à escola e ao livro. E a leitura, ela não está limitada a esses aspectos, ela está além do livro. Eu, pelo menos, aprendi. Eu gosto do livro, eu gosto de sentir o cheiro de livro velho, o cheiro de livro novo, são dois cheiros que me causam muita felicidade, isso é uma sensação de satisfação mesmo, né? Mas o livro ele está além, gente, ele está na música, a leitura, né? Está na música, está lá no PDF que eu compartilho nos grupos de WhatsApp, está no filme, está no trailer e por aí vai. Como eu não tive tempo de última hora, foi corrido demais, porque eu perdi. Eu acho que eu não salvei, gente. Eu tenho uma relação muito complicada com a internet. É uma relação de conflito, sabe? Eu e a internet. Então, eu acho que eu estava fazendo e não fui salvando o slide. Quando apagou, quando teve o apagão que desligou tudo, não salvou, não foi. Mas vamos lá. Como o Pequeno Príncipe é uma experiência que eu tenho, assim, uma relação muito íntima. E eu vejo o Pequeno Príncipe como uma possibilidade de você trabalhar com as crianças, com os jovens, com os adultos, com os idosos, com a conversa na calçada. Essa obra, O Pequeno Príncipe, ela é bastante propulsora da leitura. Eu vejo dessa maneira, né? Então, eu trouxe trailer do filme, HQ, PDF, audiolivro e animação. Tudo isso existe para que nós possamos trabalhar a pré-leitura do Pequeno Príncipe. Existe o trailer do filme que eu vou partilhar com vocês aqui. Existe a história em quadrinhos do Pequeno Príncipe. Existe o PDF do Pequeno Príncipe, que você aí não precisa comprar e não precisa do livro impresso. Tem o audiolivro. Gente, minha filha viajava comigo de uma cidade a outra, quando eu precisava trabalhar, escutando o Pequeno Príncipe. Já pensou? Eu estou ali lavando louça, eu estou ali cozinhando e escutando o Pequeno Príncipe. Olha que legal. E eu trouxe o link para vocês aqui, vou disponibilizar lá no grupo dos multiplicadores, tá certo? E tem animação também. Minha filha, por exemplo, desde pequenininha que ela assiste aos desenhos do Pequeno Príncipe, né, que é o desenho animado, a animação da obra O Pequeno Príncipe. E existe de outras obras também. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar animação de Romeu e Julieta, de forma bem engraçada, com humor. Vocês vão achar animação da Menina Bonita do Laço de Fita, eu já compartilhei lá no grupo de leitura da Gia também. Então, tem várias possibilidades de você trabalhar a pré-leitura. 2, 3, 4, às vezes 7 minutos só, onde você vai mostrar a leitura, estimulando, fazendo com que a pessoa possa ir até o livro, possa ir até o texto integral, tá bom? É um preconceito quando a gente pensa na pré-leitura, como, então eu vou mostrar lá o trailerzinho e a pessoa não vai querer ler o livro porque vai querer só o trailerzinho. Não, gente, isso é um preconceito que a gente tem que desconstruir. Não importa, de repente, se Vinícius leu a obra impressa ou se ele escutou o audiolivro, né? Isso aí é irrelevante, por exemplo. Eu trouxe aqui um trecho, né, para a gente. Não, disse o príncipe, eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda, para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100 mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100 mil outras raposas. Mas se tu me cativas, se cria laços comigo, nós teremos necessidades um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o Pequeno Príncipe. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. Então, a partir desse trecho aqui, você começa a comentar, a brincar com isso aí, a conversar sobre isso aí, estimulando a leitura do texto integral. A amizade, o amor, o respeito, a admiração são sentimentos que foram cativados em nós.
Aqueles que amo, admiro, respeito, plantaram em mim a semente destes sentimentos, criaram laços comigo. Comentar sobre a leitura proporciona o laço da curiosidade no outro. Olha bem, é essa a questão do trecho. Trazer o trecho e comentar esse trecho é exatamente instigar, estimular no outro esse querer ler, tá? Aí tem aqui as sinopses, gente. Eu trouxe uma feita pelos meninos lá, tá? E a outra do Pequeno Príncipe que eu fiz, tá? Olha essa sinopse de Romeu e Julieta. Dois adolescentes doidinhos se apaixonam, mas as famílias proíbem o namoro. As duas turmas saem na porrada, uma briga danada, muita gente se machuca. Então o padre tem uma ideia idiota e os dois morrem depois de beber veneno, pensando que era sonífero. Fim. Olha bem que interessante, que engraçado, que legal, que leve, para que você possa apresentar a leitura, o texto ao leitor, né? Aquele potencial leitor. A do Pequeno Príncipe, um príncipezinho maluco resolve sair por aí conhecendo outros planetas. E nessas andarelas, se apaixona por uma rosa e faz amizade com uma raposa de quem vive recebendo lição moral. A gente sabe que, na verdade, no viés dos fatos, não é isso, né? Mas é uma maneira sutil, uma maneira mais leve, mais relaxada de apresentar a sinopse do livro, a sinopse da obra que você deseja. Não precisa ser um livro. De repente, você faz a sinopse daquele poema Recomece de Braulio Bessa. Ah, é um poema lá bem bonito, cheio de rima, onde ele fica dizendo quando a gente tem que recomeçar, quando a gente tem que levantar mesmo do chão e levantar a cabeça e seguir em frente. Pronto. É uma maneira leve, relaxada, descontraída, acho que a palavra é descontraída mesmo, de apresentar a obra ao outro. Propaganda, O Pequeno Príncipe. Vamos pensar aqui em fazer a propaganda gente, como fui eu que criei o link, eu vou ter que baixar aqui, que eu acho que tem alguém entrando. Alguém solicitando entrar. Pronto. Boa noite, João Vitor. Era para eu ter pensado nisso, viu, Adriele? Mas vamos lá, vamos voltar aqui à apresentação. Vocês me falam aí rapidinho no áudio se vai voltar a tela cheia para vocês. Voltou, né? Voltou, não. Que bom. A propaganda, fazer a propaganda, né? Fazer mesmo esse marketing da obra, né? Da leitura, não só da obra, mas da leitura também. Então, pensando no Pequeno Príncipe, esta história vai te levar para outros planetas. Olha bem, está chamando a atenção aí. Mas que planetas vai levar? Só a leitura vai te dizer. E quando você começar a leitura, quando o leitor se deparar com o texto, ele vai encontrar mesmo planeta B612, planeta 222, e vai encontrar outros planetas mesmo. E vai compreender ao final que esses planetas são cada experiência, representam cada experiência que o Pequeno Príncipe teve, que nós potencialmente temos em nossa vida, né? Cada pessoa é um planeta, cada família, cada lugar que a gente vai é um planeta. Tem ali uma experiência, tem ali as suas características próprias. O outro diz assim: você vai descobrir coisas que gente grande não pode saber. Olha bem, eu, pelo menos, sou muito curiosa. Se eu não conhecesse a obra O Pequeno Príncipe e eu visse essa mensagem aqui, que gente grande não pode saber, olha, eu ia querer saber, eu ia ler só para descobrir o que é que gente grande não pode saber. E você vai ver no decorrer da leitura que o Pequeno Príncipe diz isso, né? Que as pessoas grandes esquecem que um dia foram crianças. Que gente grande, que os adultos não têm a mesma potencialidade de perceber as coisas sutis, as coisas mais belas e importantes da vida. Aqui, gente, eu coloquei o link, vou colocar esses mesmos links aqui, eu vou colocar lá nos multiplicadores de leitura, daqui a pouquinho eu coloco lá. Então, se você, de repente, aí na Cavalhada, na Gia, tá? No Domingos Ferreira,
no Livramento, vocês querem o audiolivro do Pequeno Príncipe, basta vocês baixarem, clicarem nesse link aqui, não precisa nem baixar, tá? Não tem espaço na hora no meu celular nem no meu computador, não precisa baixar. Você clica nele e ele começa o audiolivro. Eu tinha dois, tá, gente? Dois audiolivros, mas eu escrevi um que tem uma representação mais leve, porque tem a vozinha da raposa, a vozinha do Pequeno Príncipe, a voz do narrador. Eu acho que fica mais interessante, tanto para crianças como para adultos, até para a imaginação, né? Então, eu escolhi, optei por esse. Mas é o audiolivro animado, e ele traz toda a história do Pequeno Príncipe, para quem se interessar. Episódio em desenho animado, são vários, gente. Eu assistia no Discovery Kids, mas eu consegui na internet ver que existem vários episódios. Eu peguei um deles, que eu achei muito interessante, e trouxe aqui para vocês. Também é só clicar em cima e colocar a criançada para ler, porque está em forma de desenho animado. E tem o trailer do filme. O filme esteve nos cinemas, né? E tem esse trailer aí que eu vou partilhar com vocês nesse minuto. Eu vou fechar aqui a participação e vou partilhar com vocês rapidinho. Vou ver se eu consigo. Foi um teste que eu fiz com a Adriele, que eu vi o esposo, eu pensei que tinha sido a Adriele, mas foi o esposo dela que fez ontem, e eu achei super interessante. Então, eu vou partilhar com vocês, tá bom? Me digam se vocês escutam, tá, gente? Você vai se formar na academia ué. Eu elaborei um plano de vida fora do dia no mês do ano da sua vida. Não vamos deixar nada ao acaso. Estou aqui em cima. Você vai ser uma adulta maravilhosa. Obrigada, mãe. Eu queria devolver seu desenho. Não gostou? Não, eu gostei. Era uma vez um pequeno príncipe que vivia num planeta que era um pouquinho maior do que ele. Acharia alguém que quisesse ouvir a minha história. Pessoal, eu acho que é a minha internet, tá? Mas como ele tem 3 minutinhos, mandando lá no grupo, vocês assistem tranquilamente. É um trailer super legal sobre o filme, mas ele traz muito da obra, tá? E vocês podem partilhar lá. Eu não vou continuar não, porque está travando para vocês. Eu escutei travando aqui para mim também. Imagine para vocês. Então, não vale a pena não, tá? Vou colocar lá, são 3 minutinhos, vocês assistem no grupo mesmo, mais tarde, tá certo? Agora só me respondam se vocês estão vendo os slides, tá? Pessoal? Adriele?
A internet na hora caiu. Vamos esperar um pouquinho. Já ela entra. Vocês estão me escutando, pessoal? Agora sim, não. Tava só o cachorro, a gente estava escutando só o cachorro. Nós estamos. Existe, mulher. Meu Deus do céu, meu computador não está cooperando, mas tudo bem, vamos lá. Já estamos terminando, pessoal, para vocês irem para as aulas de vocês, tá? O meme, gente, eu acho que vocês estão vendo agora aí. Estão vendo, Adriele? Sim, sim. Ah, tá. Pronto. Os memes também são gêneros, representam uma oportunidade, né, de estimular a leitura. Eu trouxe alguns aqui do Pequeno Príncipe, mas tem uns de outros livros que são muito engraçados e muito legais, né? Aí tem aqui aquela velha história do adulto que não consegue ver o desenho, não consegue compreender o que realmente o desenho representa. Aí tem 2 memes aqui. Eu gosto de conversar com quem sabe que isso não é um chapéu. Então, todo adulto vê como um chapéu, quando, na verdade, tem toda uma imaginação por trás que só a criança tem essa possibilidade de ver. Que foi uma cobra que engoliu um elefante, né? Só quem lê o livro sabe o que esse desenho significa. Então, são alguns memes que podem também ajudar a estimular ali no grupo do WhatsApp ou na troca ali nos outros meios de comunicação. Tem o Telegram também, né? Eu vi, Bel, que você está no Telegram também. Então, são possibilidades de pré-leitura, de imaginar ali como é o livro de fato, a partir disso aqui. Gosto de conversar com quem sabe o que é isso, que isso não é um chapéu. Então, mas por que isso não é um chapéu? E a partir dali, uma conversa, uma discussão sobre o livro. Tem outras obras, né? Por exemplo, Dom Casmurro, o famoso Dom Casmurro, de Machado de Assis. Falar de mim é fácil, difícil é provar que Capitu traiu o Bentinho. Eu acho o máximo esses memes. Esse aqui eu achei sua cara, viu, Adriele? Curiosidade literária é querer ressuscitar Machado de Assis só para saber se Capitu traiu ou não o Bentinho. Porque só a leitura não vai dar conta dessa possibilidade, né? E essa aqui do meio, que eu achei o máximo, gente. Piriguete literária. O que é uma piriguete literária, né? Aquela que começa a namorar outros livros antes de terminar o que já está lendo. Então, é estimular a questão da leitura a partir de outros gêneros, né? De outras possibilidades. Está aqui a imagem do Pequeno Príncipe. Curiosidades, trazer essas curiosidades para os leitores sobre a obra, sobre a construção do texto, são elementos importantes que aguçam a leitura. Por exemplo, quando a gente descobre que a autora da Menina Bonita do Laço de Fita, quando fez Ana Maria Machado, quando ela escreveu a obra, ela não estava pensando numa questão de discutir o racismo. Ela fez uma obra a partir de brincadeiras que ela tinha com o marido e a filhinha recém-nascida, que era muito, muito, muito branca e não tinha cabelo. E ela precisava colocar um lacinho de fita vermelho ali, colado no couro cabeludo da menina, para que as pessoas soubessem que ela era uma menininha, e ela ficava brincando desses opostos, desses paradoxos, né? Menina bonita do laço de fita, por que você é assim tão pretinha? Para brincar do oposto, do contrário, que a menina era muito, muito branca mesmo. Não conseguia nem enxergar os cílios da menina. Então, saber dessas curiosidades, que um livro foi criado a partir de uma brincadeira em família. Isso aguça o interesse pela obra, pela leitura, né? Algumas curiosidades, tem várias, mas algumas curiosidades da obra O Pequeno Príncipe, você vê aí o autor, esse é o autor, está ao lado aí, a fotografia dele, é da Piloto, né? O Pequeno Príncipe foi traduzido para mais de 250 idiomas. Isso já aguça a curiosidade da pessoa. Peraí, se um livro é traduzido para 250 idiomas, é porque ele está em 250 línguas diferentes e as pessoas lendo esse livro, né? A Rosa do livro, na personagem da Rosa no livro O Pequeno Príncipe, foi inspirada em Consuelo, esposa do autor da obra, esposa de Antony, tá? O asteroide B612, que é um dos planetas que ele visita,
é uma cópia exata, as características, as descrições que ele dá na obra, é uma cópia exata da cidade de Armênia, em El Salvador. Então, como ele conhecia, ele tinha viajado, ele levou a experiência dele para o livro, fazendo a descrição do asteroide B612, conforme o que ele compreendia da cidade, a experiência que ele teve na cidade de Armênia, tá? O narrador da obra é um aviador, ele também é um aviador, e além dele ser o aviador, ele representa nessa experiência e esse ser aviador também do autor do texto. Então, são curiosidades aí, quando a gente percebe o autor se misturando as suas experiências ao texto, à narrativa do texto, né? O que do autor eu posso encontrar aqui no texto? O que da vida dele, da experiência dele, de como ele via ou percebia as coisas, o universo? Outras dicas de pré-leitura, né? Falar sobre a estrutura do texto. Não é aquela questão do texto é grande ou o texto é curto, não. É se ele é em história em quadrinhos, se ele é um romance, se ele é um conto, se ele tem poucas personagens, se ele tem muitas personagens. Falar um pouco sobre a estrutura desse texto é interessante. Por exemplo, ó, veio agora em minha mente, né? Nós falamos lá no início sobre Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu considero uma leitura, assim, muito importante para nós nordestinos. Eu acredito que todo nordestino deveria ler Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Se você lê Vidas Secas, você vai encontrar ali marcas das músicas de Luiz Gonzaga, por exemplo. Você vai encontrar marcas da nossa vida, da vida dos nossos avós, dos nossos pais, de como eles viveram antes. Então, você vê marcas da história, né, da nossa região. Então, quando eu penso em Vidas Secas, por exemplo, eu penso logo em passar para o potencial leitor a ideia de que ele é um livro com capítulos independentes. Olha, gente, é um romance, documental praticamente, né? Mas você não precisa, por exemplo, ler o primeiro, para depois ler o segundo, para depois ler o terceiro, para depois ler o quarto. São capítulos independentes. Eu posso ler o segundo, depois ler o primeiro e por aí vai. Graciliano Ramos teve essa ideia de fazer capítulos fechados, como se fossem contos sobre a mesma família, sobre as mesmas personagens. Então, é a primeira ideia que a gente tem que passar ali do texto. E eu penso em Vidas Secas passar essa ideia da estrutura, que é bem legal, né? Eu, por exemplo, sou o tipo de leitora ansiosa. Eu já fiz muito isso, eu me policio, mas eu leio o final, gente, antes de ler o início. Eu faço isso, eu passo bem para vocês essa ideia. Imagens, a partir das imagens, como a Adriele fez, riquíssima aquela atividade que a Adriele proporcionou lá, né? A partir das imagens, os meninos criarem a história, recriarem a história, mesmo sem fazer a leitura. Isso pode ser uma pré-leitura e pode ser uma pós-leitura, né? Que enriquece. E olha bem, gente, a pré-leitura, ela é uma potencial leitura, né? Nós temos que pensar nisso também. O título e o subtítulo, pensando aí, O Pequeno Príncipe, será que é um livro infantil? E você começa a imaginar, acho que é um menino que mora no reino, e começa a imaginar, a partir do título, a história. Comentar e escutar as ideias a partir desse título. Autor, curiosidades sobre o autor, como eu falei agora de Ana Maria Machado, como eu falei agora do autor do Pequeno Príncipe, Antony Saint-Exupéry. Então, como nós vamos falar sobre esse autor? Conhecer um pouco mais da história desse autor, né? Parágrafos, capítulos, quadros, romance, conto, pensar nessa estrutura mesmo, né? Imagens, possibilitar uma outra história, mais uma história, através das imagens do texto, antes mesmo de ler. Compreender a partir das figuras enriquece a imaginação. Não é à toa que muitas pessoas, muitas professoras alfabetizam a partir de imagens, né? É o primeiro letramento das crianças. Títulos e subtítulos, discussão sobre o texto, sobre a obra, a partir do título, sugestões e impressões. Se nós tivéssemos tempo, eu iria escutar de vocês aqui o que é que vocês pensam do título Vidas Secas, lá da obra de Graciliano Ramos. O que quer dizer esse título? Curiosidades sobre o autor, imaginar mesmo isso, tá, gente? O que ler antes potencializa a cognição e a imaginação. Eu vou dar um exemplo para vocês.
todos os alunos, inclusive ali do IF, quando eu chego com aquele poema, e eu acho que as meninas aqui que já passaram lá por esses anos no IF, quando eu chego com aquela poesia, Adriele, de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, os meninos já vêm traumatizados, eles dizem, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. O que é que eu faço como pré-leitura antes de trabalhar essa característica, esse viés do romantismo? Eu trago uma música de Jorge Benjor, aquela música lá, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza. Vocês estão vendo, né, gente? Se eu não trabalhasse como professora, eu ia morrer de fome. Então, trabalhar a música de Jorge Benjor, com a alegria, a energia que a música traz, é uma pré-leitura do poema de Gonçalves Dias, que é um poema tão importante para a geração romântica, né, para o romantismo brasileiro, mas que muitos leitores têm aversão. Confirmações e surpresas, a leitura em si. Aí você vai ver, né, se confirma a partir do título, a partir das imagens, a partir dos comentários que o teu outro amigo fez sobre a leitura, ou se você terá uma surpresa, é tudo diferente, é tudo maior ou menor do que você pensou, né? Estimular a imaginação. A pré-leitura é isso, é estimular a imaginação. É a possibilidade de outras leituras, tá, gente? Obrigada pela companhia nesse percurso aqui de leitura mesmo. Eu sei que as meninas têm que sair daqui a pouquinho para poder assistir a aula, mas quem quiser falar, por favor, fique à vontade para dizer, olha, Nora, a pré-leitura pode funcionar bem assim, assado, eu tive uma experiência, ou não, tá bom? Ah, Nora cantora, né, Adriele? E aí, pessoal, querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? O que vocês acharam, né, dessa estratégia? Vocês acham que ela é factível, né, que é possível pô-la em prática, né, que é algo que chamaria a atenção do público-alvo que vocês têm em cada comunidade, né? A gente sabe que cada comunidade tem um perfil, né? Tem um perfil tanto de idade, de gênero, de personalidades também, né? E que a cada perfil exige-se aí uma adaptação, né? Mas o que é que vocês acharam dessa, vamos chamar de técnica, né? Dessa técnica do estímulo à leitura, né? O que é que vocês sentiram? Vocês, quanto espectadores desse momento, o que é que vocês perceberam? Alguém conseguiria falar, expressar? Eu acho que é por estar gravando, Adriana. Acho que eu vou parar a gravação. Vá, pare.